Bem-vindo ao canal Mistérios do Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Revelando o Enigma. Um vislumbre de Apocalipse, capítulo 2. O livro do Apocalipse. Envolto em mistério. Repleto de imagens vívidas. Cada página é um convite para explorar o desconhecido. É um livro que tem cativado leitores por séculos. Desde os primeiros cristãos até os estudiosos modernos, todos encontram algo fascinante. O capítulo 2 não é exceção. Ele se destaca por sua profundidade e complexidade. Este capítulo é como um holofote poderoso. Ele lança luz sobre aspectos cruciais da fé. Ele ilumina a igreja primitiva. Mostra-nos como os primeiros cristãos viviam e enfrentavam desafios. Também nos dá um vislumbre das verdades espirituais que são atemporais. Essas verdades continuam a ressoar em nossos corações hoje. Junte-se a mim nesta jornada por este capítulo cativante. Vamos descobrir seus segredos e entender suas mensagens profundas. O capítulo 2 de Apocalipse é uma tapeçaria de simbolismo e profecia. Cada símbolo tem um significado profundo. É uma mensagem que transcende o tempo. Ela fala através das eras, conectando o passado ao presente. Fala ao próprio cerne da fé cristã. É um chamado para todos os crentes. Este capítulo é um convite para explorar mais profundamente nossa fé. Ele nos convida a olhar mais profundamente, a examinar cada palavra e entender seu significado. Pede-nos para compreender os desafios e triunfos da igreja, para aprender com suas experiências. Este capítulo faz parte de uma mensagem maior, uma mensagem que abrange 7 igrejas na Ásia Menor. É uma mensagem para 7 igrejas na Ásia Menor, cada uma com suas próprias lições e advertências. Essas igrejas representam a Igreja Universal. Elas são um microcosmo da comunidade cristã global. Elas são um reflexo de nós mesmos. Suas lutas e vitórias são nossas também. As igrejas enfrentaram várias provações. Elas também experimentaram vitórias. Suas histórias são inspiradoras. Suas histórias são um poderoso lembrete. Um lembrete de que a fé pode superar qualquer obstáculo. Elas nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Que a comunidade de fé está sempre ao nosso lado. Nos capítulos seguintes, vamos mergulhar em cada uma das 7 igrejas. Vamos explorar suas histórias e lições. Vamos descobrir suas mensagens únicas. Cada igreja tem algo valioso a nos ensinar. Veremos como elas se aplicam às nossas vidas hoje. Como suas lições podem nos guiar. Prepare-se para uma jornada de descoberta. Uma jornada que nos levará ao coração da fé cristã. É uma jornada que iluminará nossos corações. Fortalecerá nossa fé, nos conectará com a história e a espiritualidade, nos preparará para os dias que virão, para enfrentar o futuro com fé e esperança renovadas. 7 igrejas, 7 mensagens, uma jornada pela Ásia Menor. Viaje no tempo comigo. Imagine as cidades movimentadas da Ásia Menor no primeiro século. Foi aqui que as 7 igrejas de Apocalipse viveram e respiraram. Estas não eram apenas construções. Eram comunidades vibrantes de fé. Eram luzes num mundo sombrio. Essas 7 igrejas estavam em uma posição única. Estavam na linha de frente de uma batalha espiritual. Enfrentaram perseguição, compromisso e a pressão constante para se conformar com a cultura circundante. Suas histórias, preservadas no livro do Apocalipse, oferecem um vislumbre dos desafios e triunfos da igreja primitiva. Cada igreja recebeu uma mensagem pessoal do Cristo ressuscitado. Essas mensagens foram feitas sob medida para suas necessidades específicas. Eram palavras de encorajamento, advertência e exortação. Essas mensagens não estão confinadas ao passado. São palavras vivas. Elas falam conosco hoje. Ao viajarmos por cada uma dessas igrejas, descobriremos o coração de Cristo. Veremos seu amor apaixonado por seu povo.
Aprenderemos como navegar pelas complexidades da fé em um mundo caído. Prepare-se para ser desafiado, encorajado e transformado ao embarcarmos nesta jornada incrível juntos. Éfeso. A chama que se apaga e o chamado para reavivamento. Nossa primeira parada nos leva a Éfeso. Era uma cidade movimentada, cheia de vida e energia. Era um centro de comércio e cultura, onde mercadores e viajantes se encontravam. A igreja em Éfeso já foi um exemplo brilhante de fé e devoção. Era um farol de esperança. Eles eram conhecidos por suas ações e trabalho árduo. Eles tinham perseverado em meio a dificuldades. Eles tinham permanecido doutrinariamente sólidos, firmes na verdade. No entanto, algo havia mudado. A chama que antes ardia intensamente começou a enfraquecer. Os efésios haviam perdido o seu primeiro amor, aquele fervor inicial. Eles tinham se focado tanto em suas obras e tarefas diárias. Eles tinham esquecido a razão pela qual serviam, o verdadeiro propósito de suas ações. Eles haviam deixado o seu primeiro amor, aquele amor puro e sincero. A mensagem para Éfeso é um lembrete severo e urgente. Nosso relacionamento com Cristo deve ser nossa prioridade máxima, acima de todas as coisas. É possível fazer todas as coisas certas, cumprir todas as tarefas, mas ainda podemos estar longe de Deus, distantes em nosso coração. Somos chamados a examinar nossos corações, a refletir sobre nossa verdadeira motivação. Devemos reacender a chama do nosso primeiro amor por Jesus, renovar nossa paixão. As consequências da apatia espiritual são terríveis. Jesus advertiu os efésios com seriedade. Ele disse que removeria o seu candelabro, um símbolo de sua presença e favor. Isso significava que eles perderiam sua influência, sua capacidade de impactar o mundo. Eles não seriam mais uma luz para o mundo, não brilhariam mais na escuridão. O chamado ao arrependimento é um chamado à ação imediata e decisiva. Devemos retornar ao nosso primeiro amor, redescobrir aquela paixão inicial. Devemos atiçar as chamas da nossa devoção a Cristo, para que possamos brilhar intensamente mais uma vez. Seção 4. Esmirna. Enfrentando as chamas da perseguição. Nossa jornada agora nos leva a Esmirna, uma cidade com uma história rica e complexa. Esta era uma cidade conhecida por sua beleza e prosperidade, um centro de comércio e cultura. Mas a igreja em Esmirna enfrentava uma realidade diferente, marcada por desafios e adversidades. Eles estavam passando por intensa perseguição. Eles eram pobres. Eles eram caluniados. Eles enfrentavam a prisão e a hostilidade constante. Apesar do sofrimento, a igreja em Esmirna permaneceu fiel, demonstrando uma resiliência notável. Eles entendiam que a verdadeira riqueza não é encontrada em posses materiais, mas em algo muito mais profundo. A verdadeira riqueza é encontrada em Cristo, uma fonte inesgotável de esperança e força. Sua pobreza não podia diminuir suas riquezas espirituais, que eram imensuráveis e eternas. Seu sofrimento não podia extinguir sua fé, que brilhava ainda mais intensamente nas trevas. A mensagem para Esmirna é um poderoso lembrete de perseverança e fidelidade. A fidelidade tem um custo. Podemos enfrentar oposição. Podemos suportar dificuldades. Mas nunca estamos sozinhos, pois a presença divina nos acompanha. Jesus prometeu estar com eles em seu sofrimento, oferecendo consolo e força. Ele lhes ofereceu uma coroa da vida, um símbolo de vitória e recompensa. Esta coroa é um símbolo de recompensa eterna, reservada para os fiéis. Ela aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim, um testemunho de sua devoção. A história de Esmirna é um encorajamento para todos nós, um exemplo de fé inabalável. Isso nos lembra que a graça de Deus é suficiente. Podemos suportar qualquer provação com sua ajuda. Devemos permanecer firmes em nossa fé, confiando na promessa divina.
A vitória é garantida para aqueles que vencem, uma certeza que nos inspira a continuar. Seção 5. Pérgamo. Apegando-se à verdade em meio ao compromisso. Nossa jornada continua para Pérgamo. Esta cidade estava mergulhada no paganismo. Era um centro de adoração ao imperador. A igreja em Pérgamo enfrentou imensa pressão para comprometer sua fé. Eles estavam cercados por idolatria e imoralidade. Jesus elogiou a igreja em Pérgamo por se apegar ao seu nome. Eles não haviam negado sua fé, mas ele também os advertiu sobre os perigos do compromisso. Alguns na igreja haviam abraçado os ensinamentos de Balaão. Balaão foi um falso profeta que levou Israel ao pecado. A mensagem para Pérgamo é um lembrete severo. Devemos estar em guarda contra falsos ensinamentos. Devemos nos apegar à verdade da palavra de Deus. O compromisso pode parecer o caminho mais fácil, mas leva à ruína espiritual. Jesus também advertiu a igreja em Pérgamo sobre a doutrina dos nicolaítas. Esta doutrina promovia uma separação entre a vida espiritual e a secular, permitindo o compromisso em áreas como sexualidade e moralidade. Jesus condenou esta doutrina. Ele chamou ao arrependimento e a um retorno à santidade. Seção 6. Tiatira. Confrontando a falsidade e abraçando a pureza. Nossa próxima parada é Tiatira. Esta cidade era conhecida por suas guildas comerciais. Essas guildas frequentemente exigiam que seus membros participassem de rituais pagãos. Isso representou um desafio para os crentes em Tiatira. A igreja em Tiatira foi elogiada por seu amor, fé, serviço e perseverança. No entanto, Jesus também teve fortes palavras de repreensão para eles. Ele confrontou a tolerância de uma falsa profetisa. Ela era chamada Jezabel. Esta mulher promovia a imoralidade sexual. Ela encorajava a idolatria. A mensagem de Jesus para Tiatira é um chamado ao discernimento. Devemos ser capazes de reconhecer e rejeitar falsos ensinamentos. Devemos ter cuidado para não tolerar o pecado dentro da igreja. Jesus prometeu julgar aqueles que seguissem os ensinamentos de Jezabel. Ele também prometeu recompensar aqueles que permanecessem fiéis. Ele exortou a igreja em Tiatira a se arrepender. Eles precisavam retornar ao seu primeiro amor. Eles precisavam andar em pureza e obediência.